sobre a usinagem em fresa, né, em fresadora CNC. Ela é basicamente a mesma estrutura, né? Eu tenho aqui um cabeçalho, eu tenho aqui a parte de usinagem da peça, né? Nesse caso aqui eu não vou ter um contorno. No outro exemplo que eu vou passar depois aqui ele tem um subprograma, que é mais ou menos parecido, né? Mas esse aqui é um pouco mais simples, né? Ele é só um bloco que ele está sendo usinado o topo dele, né? Eu vou colocar aqui a simulação para você entender. Então eu tenho um bloco que eu estou usinando a face dele, né? E o que está acontecendo? Então, primeira parte aqui do cabeçalho, né? Eu coloco aqui o blank dela. Então, eu vim aqui em vários, blank. Travou minha máquina. Beleza, voltou. Então aqui eu defino o blank, né? Origem x0, z0, y0 na verdade. A medida final aqui da peça, né? Então eu coloquei como exemplo 100 incremental e 30 incremental. Qual que é a altura, né, do Z0? Qual que é a altura aqui do zero peça, na verdade? E essa medida ZL aqui, ela é a medida considerando a peça final, né? Então ele tem aqui um exemplo falando a Finish Dimension Related to ZA, né? Então eu tenho aqui o meu Z0, né? E aqui eu tenho a altura da peça usinada, né? Aqui nesse caso eu estou falando que a peça, a origem dela, né, o zero peça aqui ele está no bruto. Então eu vou fazer uma usinagem aqui que essa superfície ela vai ficar abaixo desse Z0. Tá? G17, plano de usinagem XY, G90 medidas incrementais, G54 habilita aqui o zero peça, né? Aqui eu faço aquele retorno lá para uma coordenada inicial, né? Então, primeiramente eu subo em Z, depois eu desloco em XY. Chama aqui a ferramenta, né? Para eu chamar a ferramenta, eu vim aqui em. Deixa eu ver aqui. Milling. Edit. Select Tool. Aqui eu posso selecionar minha ferramenta, né? De acordo com a lista. Posso criar ferramentas também. É só clicar na ferramenta que eu quero selecionar, vim aqui em OK, eu já tenho uma ferramenta que já está selecionada, que é uma que eu criei aqui, que é a fresa de topo 12 por 28. M6 habilita a troca de ferramenta, M3 rotação sentido horário e S rotação 4000 RPM. Faço aqui uma aproximação da ferramenta em G0, né? 2 milímetros em Z. Faço também uma aproximação aqui pela esquerda da peça, né? Então x-20, y-20. Habilito aqui o ciclo de usinagem. Depois que eu termino a usinagem, eu retorno a ferramenta aqui para a posição original e finalizo o programa. Habilitando aqui, abrindo, né, a página aqui do ciclo de usinagem, né, de faceamento. O plano aqui eu trabalho em XY.
Esse aqui é um plano de retração, né, em relação aqui à dimensão de segurança, pode deixar 1. A distância de segurança também eu posso deixar 1 milímetro. O avanço aqui da ferramenta, né, como o título do exemplo, colocar 200 milímetros por minuto aqui. X0, aonde eu vou começar a minha usinagem, né, então aqui é a medida em X, medida em Y, medida em Z, onde eu vou terminar, né, em medidas incrementais. Então tenho aqui 110, 50 e um Z1 aqui de 6 milímetros. Então eu vou usinar aqui 6 milímetros, né, de profundidade. O dxy, aqui é a distância de cada passe, né, da ferramenta. Então essa linha verde ela é a trajetória da ferramenta, né? Eu coloquei 12 milímetros porque é a medida da fresa, apesar que tem aquela regra que você pode usar. Depende de cada tipo de ferramenta, né? Mas em geral você utiliza aqui até 50% do diâmetro da ferramenta, né? Mas como é um polímero, é um polímero plástico aqui, então não tem problema a gente usar aqui essa medida de 12 milímetros. O DZ, que é o quanto que eu vou tirar de material em relação à profundidade de cada passe aqui, né? É, de cada ciclo, né? Toda vez que eu completar um ciclo aqui, eu avanço mais 13 milímetros aqui em relação a Z, né? E faço novamente um novo ciclo de usinagem. E aqui, se quiser colocar algum sobre metal para um acabamento, né? Nesse caso aqui eu não coloquei, deixei como 0 mesmo. Uma vez que a máquina, né, ela finalizar esse ciclo, retorna a ferramenta para uma posição original, uma posição inicial, e o M30 aqui finalizando a usinagem, né, finalizando o programa com retorno ao início. A gente pode vir aqui novamente na simulação. Então eu tenho a minha fresa aqui de 12 milímetros, né, que eu vou dando 2 passes. Em cada passe eu vou tirando 3 milímetros, o total de 6 milímetros aqui. Né, para executar também o mesmo procedimento do torno, né, então eu abro aqui os avanços, né, de rotação e avanço linear. Habilito aqui tanto o spindle quanto o avanço da ferramenta e clico em Cycle Start. Ele vai, né, usinar todo o ciclo de usinagem, né, de acordo com o que eu programei aqui, e finalizo o programa. Esse aqui é um programa um pouco mais simples, né, então eu só estou usinando uma face da peça. Eu posso vir aqui, eu vou abrir um outro programa que é um pouquinho mais complexo, né? Provavelmente vocês vão precisar usar também. Eu vou colocar aqui a simulação para vocês verem. Então aqui eu faço um fresamento, né, de topo, abro aqui um furo e faço a usinagem de um perfil, né? Beleza, voltando aqui pro programa, o que acontece? Mesma coisa também, né? Tem um cabeçalho aqui, o meu blank, que eu defino de acordo com a minha peça que vai ser usinada. Aqueles parâmetros iniciais G17, G90, G54, retorno aqui para uma posição inicial.
Seleciono minha ferramenta, habilito a troca, a rotação, faço uma aproximação aqui. Ciclo 61, né, que é aquela primeira parte de usinagem da face. Então é a mesma coisa ali do que a gente fez do programa anterior. Aí aqui eu tenho um outro ciclo de usinagem que é o chamado pocket, né, aqui em inglês. Você vem aqui em milling, né, em usinagem, ele tem aqui esse botão pocket. Aqui eu posso selecionar qual que é o tipo completo, XY. Também as mesmas questões, plano retraído, né, da medida de segurança, a medida de segurança em si, avanço, usinagem. Eu quero fazer uma usinagem concêntrica, né, então eu faço uma interpolação de dois eixos, né, é uma posição única, né, eu posso selecionar aqui algum outro tipo de perfil, né, que eu possa colocar, mas eu vou colocar aqui somente um single position. Posicionamento aqui do meu círculo, né, que vai ser usinado. Então as coordenadas x0 e y0, qual que é a posição z, né, no caso aqui eu coloquei menos 10 porque primeiramente eu fiz uma usinagem de 10 milímetros na face, então eu vou fazer esse posicionamento a menos 10, né, para ficar exatamente alinhado com essa face. Qual que é o diâmetro que eu quero usinar? Então é 20.1, né, que é de acordo com o desenho. Qual que é a medida que eu quero usinar a profundidade? Né? Então 10 milímetros. Qual que é a distância aqui do passe, né, de uma trajetória a outra? Eu coloquei 5 milímetros. Se não me engano aqui é o diâmetro da fresa, né, que eu estou usando. Também aqui eu estou fazendo um avanço em cada ciclo, né, de 5 milímetros. Não vou deixar sobre metal aqui para uma possível usinagem de acabamento, né, tanto aqui no raio quanto na superfície. E um avanço aqui vamos dizer assim, de penetração da ferramenta. Né? Então toda vez que eu finalizar, deixa eu pegar aqui a cota correta, esse cara aqui, ó. Toda vez que eu finalizar esse cara aqui, eu vou entrar com a ferramenta mais 5 milímetros. Né? Então esse FZ é o avanço, né, que a ferramenta ela vai entrar mais 5 milímetros. Aqui é só aceitar, né? Novamente, uma vez que isso daqui foi usinado, retorno a ferramenta para uma posição original. Aqui eu estou selecionando uma outra ferramenta para fazer o contorno do perfil. Então M6, né, habilito aqui a troca de ferramenta, sentido de rotação horário, velocidade de 4.000 RPM. Aqui eu estou habilitando novamente, eu estou habilitando o G54, né, o zero peça, G41. G41 ele é uma medida, aliás, ele é uma função de correção do raio da ferramenta, né? Então, o G41 ele é a compensação do raio de ferramenta à esquerda do contorno. Faço aqui um avanço de Z-10, né, que igual aquele exemplo que eu falei, né? Eu tirei primeiramente 10 milímetros de sobremetal que tinha no meu blank, né? Então eu já faço essa aproximação em Z10. Aí aqui eu faço um ciclo de repetição, né? Eu tenho aqui essa subrotina aqui que ele é o perfil que eu quero usinar, né?
E essas três linhas elas significam o seguinte, né? Eu tenho aqui essa label dr1, eu chamo essa operação aqui, essa subrotina, que eu coloquei o nome de suboperação 70. Após essa rotina ela finalizar, eu repito ela 5 vezes. Então, repito aqui o dr1, P5, né, que são 5 vezes. Uma vez que essa rotina aqui ela for repetida 5 vezes, eu passo aqui para essa próxima linha aqui, né? Então, eu retorno aqui a ferramenta, né, para fora da peça, Z5, depois Z200, Z200, X200, Y300 também, e finalizo aqui a usinagem. Aí, em relação à subrotina, para você criar essa subrotina, você vem aqui em Variables, né, subprograma. Ela vai abrir essa janela, você pode selecionar um subprograma que você já tenha feito anteriormente, ou você clica em New, ele vai abrir aqui essa janela, né, para você colocar um novo programa. Ao invés de você colocar Main Program PMF, você seleciona aqui Subprogram SPF. Coloca um nome, né, tipo sub alguma coisa, só para você ter um nome aqui do subprograma, né, e poder achar ele depois nas pastas e dar um OK. Quando você dá OK, ele vai aparecer aqui, né, e ele vai carregar a tela para você iniciar para você escrever o seu subprograma, né. Se você vir aqui, clica na setinha, ele vai abrir aqui essa janela, né, ele vai dividir a tela aqui em duas, com o subprograma que você criou. Aqui é bem parecido com aquela rotina de contorno de torneamento, né? Então eu tenho aqui o perfil que eu vou usinar. Então também tem as cotas aqui G1, né? Aliás, as coordenadas, né? Em G1, que é o avanço com velocidade controlada, pode ter G2, G3, né? Independente do perfil que você usinar. E aqui no final você coloca uma função chamada M17, né? Que ela finaliza o subprograma e retorna para o programa principal, que é esse cara aqui. Esse subprograma, como ele vai trabalhar com a rotina aqui de repetição do DR1, o que acontece? Aqui eu vou fazer uma repetição de 5 vezes desse subprograma, né? E a cada repetição eu vou é, eu vou descer em 2,5 milímetros em Z, né? Mas para eu fazer isso, eu preciso fazer uma jogada aqui em relação a coordenadas absolutas e incrementais, né? Aqui eu estou em relação a medidas, a coordenadas absolutas, né, que é o G90. E aqui a jogada é o seguinte: quando eu começo a operação do subprograma, eu mudo de G90 para G91, então eu habilito a coordenada incremental, né, da máquina. Então isso daqui eu não estou mais observando o zero peça do G54. Isso aqui significa que a, a origem vai ser na ponta da ferramenta e a cada deslocamento que eu fizer da ferramenta, né, quando ela chegar no ponto final, a partir dali vai ser uma nova origem. Então vai ser um x0, y0, z0 nessa nova coordenada. Então eu coloco aqui G91, desço em Z, né, 2,5 milímetros, retorno para G90, né, que é a coordenada absoluta, G54, que eu chamo aqui a coordenada zero peça da máquina, aliás, a zero peça que está programada, né, na máquina, G41, essa operação, essa função aqui
ela é a função de compensação do raio da ferramenta, né, à esquerda do contorno. Aí começa aqui a aproximação em x0z0, em x0, y0, e a partir daqui eu começo a usinagem no meu perfil, né? Então aqui eu tenho o perfil da minha peça, volto aqui para o programa original, para o programa principal, aí tem esse comando repeat, né? Então eu volto aqui mais uma vez para essa label aqui dr1, repito toda essa operação, né? Então eu desço mais 2,5 milímetros, repito isso daqui, volto novamente para o programa principal, essa função de repetição ela volta para label dr1 e isso vai repetindo até dar as 5 vezes de repetição, né? Que é o que está programado aqui nesse P5. Uma vez que eu repeti as 5 vezes, né? Isso aqui ele finaliza esse ciclo de repetição e continua na saída aqui da ferramenta da peça, né, e finaliza o programa. Uma dica, quando vocês estiverem trabalhando com essas telas aqui divididas, né, entre programa e subprograma, se você deixar aqui selecionado a página do subprograma e for simular, vai dar pau. Ele vai dar um erro, vai aparecer algum erro aqui, ó, o erro de raio de ferramenta. Na verdade, isso aqui não é um problema do programa em si, né? É que na verdade ele está tentando chamar alguma informação, mas ele não está conseguindo porque ele não tem informação da ferramenta. Então, para não ter esse problema, você sempre, antes de rodar a simulação, você vem aqui no programa principal, dá um clique para selecionar ele, tá vendo? Uma vez que você selecionou, você pode vir aqui em simulação, ela vai rodar normalmente. Aí aqui, né, eu tenho primeiro o meu faceamento, depois minha usinagem aqui do furo, né, e o meu contorno aqui da peça que eu preciso fazer. Aí, fechando aqui, né, então tenho a minha usinagem e finalizou aqui a peça que eu precisava.